As 10 personalidades nos últimos anos que abriram a caixa preta dos OVNIs e impactaram o mundo. Jensen Miva, Robert Salas, Bill Nelson, Luiz Elizondo, Jeremy Corbell, Paul Elie, Anthony Bragaglia, Nick Pope, Charles Alt, Harry Mason Hyde e John Greenewald Jr. Essas pessoas, nas mais diversas situações, pressionaram o governo norte-americano a revelarem os segredos mais ocultos dos setores de inteligência e defesa, levantando o tapete e desacobertando muitas provas e fatos sobre os fenômenos aéreos não identificados que temos conhecimento hoje. Essas pessoas, nos seus mais diversos cargos e nas mais diversas situações, pressionaram o governo norte-americano a revelarem os segredos mais ocultos dos setores de inteligência e defesa, levantando o tapete e desacobertando muitas provas e fatos sobre os fenômenos aéreos não identificados que temos conhecimento hoje. Dentre essas personalidades destacadas, estão o ex-capitão da Força Aérea dos Estados Unidos, ex-diretor de operações clandestinas da CIA, ex-diretor do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais do Pentágono, atual diretor-gestor da NASA, cineasta investigativo e documentarista, ex-ministro da Defesa do Canadá, repórter, funcionário do Ministério da Defesa do governo britânico, pesquisadores e consultores. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. Robert Salas, ex-capitão da Força Aérea dos Estados Unidos. Salas afirmou que existe uma comunidade de departamentos de inteligência com filiais em todo o planeta, acobertando o envolvimento humano com extraterrestres. Ele acrescenta que viu um OVNI durante seu serviço na base militar de Maltron, em 1967, onde viu 10 mísseis nucleares sendo desativados, após uma suposta nave pairar sobre eles. Ele afirma que teria sido obrigado a assinar um documento exigindo confidencialidade do evento, proibindo qualquer comentário público. Relatou seu caso em várias oportunidades, incluindo na audiência governamental do Senado Federal Brasileiro. Jensen Miva, ex-diretor de operações clandestinas da CIA. Jensen Miva, além de ter trabalhado na Agência Central de Inteligência Americana, também está no comando da empresa Today Stars, desde sua fundação em 2017, a qual diz ter sido responsável pela publicação dos agora famosos vídeos de OVNIs, registrados e confirmados pelo Pentágono. Em uma recente entrevista em 2022, o ex-diretor da CIA fez declarações impactantes sobre a relação da agência de inteligência norte-americana e os fenômenos aéreos não identificados. Ele afirmou categoricamente que essas coisas não são desta terra de Deus. Essas coisas não são nossas, não são da China, não são da Rússia. Luiz Elizondo, ex-diretor do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, AATIP. Luiz Elizondo chefiou os esforços do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais do Pentágono, para estudar OVNIs em todo o mundo. Luiz Elizondo atuou por 9 anos no Pentágono como chefe do Programa de Identificação de Ameaças Aeroespaciais Avançadas, além de servir o Exército por 2 décadas, executando operações de inteligência militar no Afeganistão, na América do Sul e no acampamento 7 da Baía de Guantánamo. Porém, ele ficaria conhecido mundialmente em 2017, quando renunciou ao cargo e foi o responsável por divulgar para a imprensa os famosos vídeos de OVNIs do Pentágono. O povo americano agora sabe uma pequena parte do que eu e meus colegas do Pentágono sabemos faz tempo, que esses fenômenos aéreos não identificados não são tecnologia secreta dos Estados Unidos, que não parecem pertencer a nenhum aliado ou adversário conhecido, e que nossos serviços de inteligência ainda não identificaram uma explicação terrestre para esses veículos extraordinários. Esta conversa está apenas começando. Jeremy Corbell, cineasta investigativo e documentarista. Corbell divulgou vários vídeos e imagens fixas de fenômenos aéreos não identificados, UAP, que foram verificados como autênticos por fontes do Pentágono e do Departamento de Defesa.
Estes incluíram imagens tiradas por pilotos usando seus celulares, enquanto estavam no cockpit, mostrando os dados de radar e um enxame de 14 OVNIs, ao redor do navio de guerra USS Omaha, e vídeo de naves triangulares no céu, filmado por pessoal da Marinha Norte-Americana. O Pentágono confirmou que imagens e vídeos mostrando objetos voadores não identificados, pairando sobre navios de guerra da Marinha Americana, na costa sul da Califórnia, foram realmente obtidos por membros da Marinha. O material, coletado pela Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados, UAP, foi vazado para o cineasta Jeremy Corbell. Bill Nelson, diretor-gestor da NASA, ex-senador estadunidense e ex-astronauta do ônibus espacial Challenger. Chefe da Agência Espacial NASA, Bill Nelson, está levantando esforços para investigar o que são os objetos voadores que foram revelados por Elizondo e divulgados por Corbell, que tratam dos avistamentos por pilotos da Marinha. Não sabemos se é extraterrestre, não sabemos se é um inimigo, não sabemos se é um fenômeno óptico, disse Nelson. Não achamos que seja um fenômeno óptico por causa das características que os pilotos dos jatos da Marinha descreveram. Mas o fato é que queremos saber. John Greenewald Jr., pesquisador e dono do site The Black Vault. Em 11 de agosto de 1996, Greenewald enviou uma solicitação de informação à Agência de Inteligência de Defesa, em Washington, D.C., solicitando o mesmo documento sobre o incidente de uma nave-mãe em Teherã. Cerca de 2 semanas depois, uma resposta chegou pelo correio. Robert Richardson, do Departamento de Defesa, havia enviado uma cópia do documento que Greenewald tinha visto no site da CUFON. O documento que ele leu estava absolutamente provando ser um memorando do governo, descrevendo o avistamento de um OVNI em um navio. Greenewald é o proprietário do Black Vault, um site-arquivo que contém mais de 2 milhões de páginas, todas obtidas por solicitação de acesso a informações. A cada mês, o site atrai pelo menos 300 mil visitantes únicos, que juntos baixam cerca de 10 terabytes de documentos. Paul Hellyer foi ministro da Defesa do Canadá na década de 1960, é o membro mais antigo do Conselho Privado da Rainha para o Canadá. Durante uma audiência pública que discutiu a existência de vida extraterrestre, realizada em Washington, nos Estados Unidos, o político falou durante 25 minutos sobre o assunto. OVNIs são tão reais quanto os aviões que voam sobre as nossas cabeças. Ele afirma que existem, pelo menos, 4 espécies alienígenas vivendo na Terra no momento, sendo que 2 delas trabalham em conjunto com os Estados Unidos. Essa declaração o torna o primeiro líder de primeiro escalão no mundo a fazer esta alegação, de uma maneira clara e inequívoca. Ele apela à nossa humildade para reconhecer que possamos conviver com espécies mais avançadas, para nossa própria sobrevivência. 30 de dezembro. Anthony Bragaglia, um cidadão americano, investigador, que por meio da liberdade de informação, solicitou em dezembro de 2017, documentos relacionados aos fenômenos aéreos não identificados, baseado nos vazamentos das imagens de Luiz Elizondo. A documentação e resposta foi dada em janeiro de 2021, e divulgada por John Greenewald Jr. O investigador Antônio Bragaglia escreveu à Agência de Inteligência da Defesa, solicitando detalhes do material referente aos documentos vazados, que estariam em posse da agência, e os resultados dos testes realizados. Em resposta, a Agência de Inteligência divulgou 154 páginas de resultados de testes, que também incluem relatórios sobre o metal de memória de forma, que agora usamos e chamamos de nitinol. Meu pedido de acesso pela Lei de Liberdade de Informação era muito específico, era sobre os resultados dos testes de detritos de OVNIs, material não conhecido pela ciência. Nick Pope, ex-funcionário do Ministério da Defesa do governo britânico. Nick Pope é um jornalista britânico, comentarista e ex-funcionário público. Enquanto funcionário do Ministério da Defesa do governo britânico, Pope era responsável, entre outras funções, por investigar os fenômenos OVNIs,
para determinar se eles tinham algum significado ou ameaça para a defesa de seu país. Ele integrou o Departamento de Estudos Oficiais de Objetos Voadores Não Identificados do governo britânico. Pope fala com propriedade sobre investigações e casos não resolvidos. Ele afirma que nem tudo o que passa pelos céus do planeta pode ser explicado com nosso conhecimento raso. Desde que deixou suas funções no governo, em 2006, ele se dedica a atividades como conferencista e radialista, sempre em produções sobre fenômenos aéreos não identificados e alienígenas. Harry Mason Hyde, ex-senador americano. O ex-senador dos Estados Unidos, Harry Hyde, declarou que teria sido proibido de ver restos de OVNIs durante um de seus 5 mandatos entre 1987 e 2017. Segundo ele, a fabricante de produtos aeroespaciais Lockheed Martin possui fragmentos de um objeto não identificado e os esconde em algum lugar desconhecido. Hyde disse à revista New Yorker que a suspeita é antiga e de que a empresa, que também fabrica insumos militares, possui pedaços de OVNIs, mas qualquer questionamento sobre o tema era proibido. Disseram-me por décadas que a Lockheed tinha alguns desses materiais recuperados, disse o ex-senador à revista. Harry Hyde foi um dos responsáveis por fazer com que os OVNIs deixassem de ser um assunto de conspiracionistas e passassem a ser tratados com maior seriedade por parte do governo americano. Há alguns anos, poderíamos dizer ser inimaginável que o governo americano confirmasse ao público a existência de setores no Pentágono e dentro das forças de segurança que investigam e catalogam incidentes com objetos voadores não identificados. Aparentemente esse assunto tem tomado tempo, a preocupação e milhões de dólares dos cofres americanos, e gerado vários relatórios internos sobre esse fenômeno. No jogo geopolítico, essas movimentações são relevantes, e alerta aos estudiosos que algo muito maior está por trás desse assunto. Principalmente quando se considera que durante décadas, o governo norte-americano negou totalmente a existência de objetos voadores que simplesmente não conseguia identificar. Esses personagens são alguns dos corajosos, que estão à frente do embate contra o sistema, alertando ao mundo que não estamos sós. Escreva nos comentários o que acha. Acesse nosso canal e assista a outras matérias interessantes, e não esqueça de compartilhar com os amigos. O link desse material e das fontes está disponível na descrição do vídeo. Se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe, inscreva-se em nosso canal, e ative o sininho de notificações, para nos ajudar a divulgar ainda mais sobre o assunto.